fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Umas fotografias de um jogo de futebol feminino 6 meses após a Revolução foi o mote para se partir à descoberta da Incrível e da Academia Almadense. Enquanto se procurava saber mais sobre que mulheres eram aquelas e que expressão de liberdade representava aquele jogo, conheceram-se duas coletividades mais que centenárias e cuja história confunde-se com a do próprio país. Guiam-nos Fernando Viana, João Silva e Paula Texas. 7º episódio da série comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Depois dá-se o 25 de Abril e em poucos meses há um jogo de futebol só entre mulheres. Eu acho que isso é notável. Essa dicotomia entre este espaço em que a mulher vinha cá, mas era ou para aprender a ser uma mulher calada, trabalhadora, não é? E sóbria, ou para vir para bailes. Não é? Haviam cá bailes de solteiras em que elegiam a melhor solteira e não sei o quê. E depois dá-se a Revolução e em poucos meses a coisa muda por completo. Eu acho que isso é a coisa mais notável daquele jogo. Acho que eu, quando vi aquelas fotografias, fiquei com orgulho de estar lá à academia, percebes? Tudo começou com umas fotografias, encontradas meio por acaso numa pesquisa aleatória relacionada com já nem se sabe bem o quê. Um estádio de futebol, bancada bem composta de público e duas equipas de mulheres alinhadas para a foto com os dizeres em cada um dos registros: Incrível e Academia. Em outra fotografia, a ficha de jogo: futebol, Campo do Pragal, equipes femininas, Sociedade Filarmónica Incrível Almadense e Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense. Aniversário 126 da Incrível. Outubro 1974. Despertou a curiosidade sobre se não poderia estar ali mais do que um simples jogo de futebol. Porventura uma expressão de emancipação e liberdade feminina pós-abril. Afinal, se por um lado sabe-se que o Estado Novo tinha uma visão muito limitada sobre a mulher no desporto, e o futebol em particular, por outro sabe-se que o primeiro jogo oficial da seleção feminina de futebol realizou-se somente em 1981 e a primeira competição, denominada Taça Nacional de Futebol Feminino, só viu a luz do dia em 1985. E, portanto, será legítimo pensar que aquele registro fotográfico no Pragal documentou o que terá estado entre as primeiras dezenas de jogos de natureza popular e amigável entre mulheres em Portugal. Contactou-se a Incrível e a Academia, e o que começou por ser um episódio sobre a curiosidade em saber mais sobre aquele jogo de futebol e aquelas mulheres, talvez pioneiras do pontapé na bola após Abril, transformou-se na história destas coletividades, mais que centenárias, apenas para se saber que se confundem com o próprio país. Um exemplo? Ouçam aqui o que contam o Fernando Viana, presidente da Incrível, e o João Silva, vice-presidente da Academia. Há uma pergunta muito simples. Quando é que foi implementada a República em Almada? A 5 de outubro. Mentira. Ali em cima. Pela Incrível. No jardim. No dia 4 de outubro. No dia 4 de outubro. A banda da Incrível e da Academia, mas foi a banda da Incrível, que tocou pela primeira vez a portuguesa. E aqui temos uma coisa muito engraçada. Estas fotografias são do Humberto Delgado, na altura da campanha eleitoral. Já vi falar no Pacto de Cacilhas. Pronto, na altura havia 3 candidatos, né? Havia o Humberto Delgado, havia o Ordino Vicente do PCP e havia o Facho, que eu não lembro qual deles é que era. Não era o Tomás, era o anterior. E na altura a oposição democrática decidiu, aliás, o PCP decidiu retirar o seu candidato para apoiar o Humberto Delgado para haver só uma candidatura do lado democrata. E ele fez o Humberto Delgado fez um comício aqui. Aquilo era outra sala que depois eu mostro. E o que é o chamado Pacto de Cacilhas, que é onde fica escrito que o Ordino Vicente desistia em função do Humberto Delgado, foi assinado aqui na Academia, numa mesa que está ali em cima. Já te mostro. Portanto, aquilo chama-se Pacto de Cacilhas porque foi anunciado lá. Mas os termos da rendição, lá, né, da desistência do candidato do PCP, foi aqui nesta casa.
A viagem até Almada tinha como missão ouvir contar a história destas coletividades. Mas a curiosidade dos seus dirigentes em também saberem mais sobre esse jogo, ponto de partida para tudo isto, levou a que uníssemos esforços para encontrar registros. E com isso o episódio transformou-se num mergulho nas instalações e arquivos das associações, de uma riqueza histórica notável e uma preservação dedicada. Na Incrível, fundada em outubro de 1848, foi apresentada a obra de António Henriques, que compilou de forma assinalável o percurso da coletividade. Foi por aí que começou a pesquisa no museu, que permitiu desde logo tomar contacto com a origem da designação. Criar uma sociedade em Almada? Não vai avante, era uma coisa incrível. Pois há de ser esse o nome. Entrem comigo na Rua Capitão Leitão, número 3. Nós vamos agora entrar pelo museu. Toda esta zona aqui já está reestruturada por nós. Não está, né? Está reestruturada por nós. O que é que nós vamos fazer? Eu vou afastar aqui um bocadinho. Vamos estar aqui um pedaço ainda, provavelmente, a falar. E vamos trazer aqueles livros que estão ali. São esses. Isto é o historiador António Henriques. É aquele a qual nós devemos, hoje em dia, toda a história da Incrível. O registro de toda a história da Incrível. E estamos a falar de uma história notável. O que ele fez foi recortar tudo e mais alguma coisa. E tudo descrito na primeira pessoa. Está a ver? Até os pormenores do cartão de agregado familiar, do chefe de redação do jornal O Incrível, o diretor do jornal, quem são, a faturas da secção do teatro, da Incrível, como está a ver. E depois, repare, olha os avisos da Assembleia. Tudo. Olha os cartões de visita. Isto, atenção, estas capas, como vê, isto é tudo feito por ele. Olha, por exemplo, e depois está isto é tudo feito por ele. Amigos do teatro, grupo coral, Incrível, a biblioteca, isto está aqui tudo. Atenção, que a biblioteca foi criada por Romeu, também juntamente as duas bibliotecas da Academia e da Incrível, foi pelo Romeu Correia, um ilustre aqui da cidade de Almada. Se já tivemos um aperitivo da Incrível, vamos andar um pouco e entrar na Academia. Quer dizer, andar um pouco é uma forma de expressão. Vamos passar do número 3 da Rua Capitão Leitão para entrar no número 64 da mesma rua. Foi fundada em março de 1895 por dissidentes da Incrível, sendo o nome maior José Maria Oliveira, comerciante e antigo tanoeiro de profissão. Antes da conversa, um cheirinho da visita guiada pelo edifício. Queres vir por aqui? Vou-te mostrar a sala de projeção que ficou parada no tempo e é belíssima. Já não vale para o podcast, mas é curioso. Nós ainda lá temos aquelas máquinas de projeção antigas, quando ainda era tudo analógico. Muito engraçado. Mas aí temos várias salas onde temos as aulas de música, as aulas de xadrez, nós temos xadrez, piano, viola, e está tudo assim meio distribuído por aqui e aqui. Aqui era a sala dos bombeiros, porque na altura aquelas fitas pegavam fogo com uma facilidade desgraçada, não é? Então, não sei se já viste o Cinema Paradiso, o filme? Então, tinha de haver sempre um bombeiro presente quando havia sessões de cinema. E estas são as máquinas antigas. Isto, na altura é topo de gama. As coletividades não moraram sempre no atual endereço. A Incrível começou por existir no Pátio Prior do Crato, enquanto a Academia iniciou atividade na Ermida do Espírito Santo. Em comum a ambas está a ligação à música, embora o tempo tenha acrescentado valências a cada uma. Fernando Viana e João Silva falam sobre os primeiros anos e o desenvolvimento que se materializou em conquistas para a cidade e para o país.
é ainda explicado como duas associações de tão grande dimensão coexistem na mesma rua, sendo para isso necessário olhar Almada com os olhos de outros tempos. A instituição Incrível Almadense é fundada, a sua fundação, a sua gênese é a Banda Filarmónica. Não nos podemos esquecer disso, que foi fundada por músicos. Que a Sociedade Filarmónica Incrível Almadense. E daí despolutou depois o quê? Todas as restantes artes. O teatro vem a seguir, a escola de música, obviamente, que é que alimenta a Banda Filarmónica até aos dias de hoje. Depois vieram outro tipo de atividades, sendo que a Incrível, a determinada altura, era a referência. Esta rua aqui, Rua Capitão Leitão, estava completamente cheia de gente. Cheia de gente, em que, tanto para entrar como para sair, para ver os filmes, aqui na nossa sala, nós, em Incrível, pareciam formigas a sair. Veja como é que isto funcionava. Os músicos, antigamente, há um tempo atrás, eu descobri aqui uma carteirinha pequeninha de couro, com um símbolo como este, da Incrível, com o logótipo da Incrível, exatamente como este mais pequeno, cravado na carteirinha. Ao abrir, tinha lá um selo muito antigo. A carteira ainda está ali em cima, que eu coloquei numa gaveta para guardar, fechada. E essa carteirinha, os músicos tinham um benefício por serem da banda. Entravam nos filmes de graça. Por isso é que havia aqui digamos assim, uma movimentação aqui dentro. Depois da banda, a banda sendo a gênese, veio a escola de música, veio o teatro, veio o grupo de teatro infantil, veio o coro, e vieram outras atividades atrás, tornando esta coletividade uma coletividade de referência a nível do panorama cultural da cidade e não só. Sim, nasceu com a finalidade de ter uma banda filarmónica e que foi durante muitos anos. Nós agora temos acho que são cerca de 38 integrantes, mas na altura, mais tarde, ela começa efetivamente em força. Depois há um senhor que é o mestre Leonel Duarte Ferreira, que é também uma figura aqui mítica da Almada, que foi diretor da banda durante largos anos, e com ele a banda cresceu muito. Nós chegámos a ter uma orquestra de jazz nos anos 30 ou 40. Tivemos um septimínio, ou seja, 7 pessoas a tocar, todas mulheres, era a única de saxofones, era a única na Península Ibérica, que chegou a ir à televisão chegou a ir à rádio. Portanto, foi uma questão muito pertinente da Academia durante essa primeira metade, diria. Mas não exclusiva. Na mesma rua, porque a Almada na altura também era a rua e pouco mais, não é? É preciso ter isso em atenção. Até é muito curioso, nós há bocado estávamos a falar dos boletins. Aquilo na altura tinha muita publicidade, e tu vais ver toda a publicidade lá é da Rua Capitão Leitão e adjacentes, porque a Almada era esta rua e pouco mais do que isso, e expande-se depois disso. Aquela zona onde tu disseste trabalhavas, a Almada Velha, aquela parte já existia. Há ali casas na rua da Capitão Leitão que têm mais de 800 anos. Portanto, a Almada era esta rua, por isso é normal que elas surgem, pronto, e que sejam perto. E há mais coletividades, aliás, aqui à frente há outra coletividade também. E vamos à bola. O João Silva falou ali em boletins e foram eles peça-chave na pesquisa pelo tal jogo entre mulheres. O jornal O Incrível e o boletim O Académico. E foi através deles que se descobriu que os jogos de cariz popular e amigável entre as duas instituições eram afinal uma tradição que se ia repetindo de ano para ano no setor masculino. Bom, de ano para ano também não é bem assim, pois a Incrível e a Academia eram rivais e estiveram de costas voltadas durante 53 anos. Tinha dito que íamos à bola, mas agora que falei nisto, deixem o João Silva explicar primeiro como se fizeram as pazes, em 1948. E eram aqui vizinhas, não é? Era interessante como é que numa cidade que na altura era tão pequena, devia ter para aí 17 mil, 20 mil pessoas, não sei, havia assim este espírito tão intenso entre duas que acaba por haver ali quase uma rivalidade. Eu sei que mais tarde havia muita gente que era sócio das duas,
Mas pronto, houve aqui uma altura em que eles estavam efetivamente de costas voltadas. E eu sei que pronto, o reencontro dá-se no centenário da Incrível, por isso é preciso ver a data, em que parecia que, pelo que eu entendi, aquilo já havia, aquilo basicamente tinha de ser alguém a dar o primeiro passo. Então acho que o que acontece é que a banda da Incrível vai a Lisboa fazer qualquer coisa no dia do centenário, tocar a algum lado, e quando volta a banda da Academia decidiu ir recebê-los a Cacilhas, ao barco, e vieram para aí acima e pronto, fizeram as pazes. E então o futebol. Há registros vários deixados por escrito para a posteridade. Por exemplo, escreve o Incrível que, por ocasião dos 80 anos da Academia, realizou-se um jogo no campo do Pragal entre os corpos gerentes de ambas as coletividades. Com um resultado final de 6-1 a favor da Incrível, lê-se no texto: como o resultado deixa transparecer, o jogo teve pouca história, dada a manifesta superioridade dos Incríveis, seguindo-se o 11 que disputou o encontro. Mas não se pense que o Incrível apenas deixava por escrito os êxitos. Ao dar conta de novo jogo, desta vez em comemoração dos 127 anos da Incrível, foi a Academia que saiu vencedora por 4-0. Mas a crónica deixa algo no ar. A nossa coletividade foi apanhada de surpresa com o reforço espetacular por parte da Academia com malta nova da Comissão Cultural. O convívio em torno da bola era sinal de duas instituições a caminhar lado a lado. Em nova crónica a um jogo, desta vez no boletim académico, fica a saber-se que existia inclusive uma taça-amizade disputada entre ambas e instituída em 1961. No mesmo texto, fica ainda a saber-se que não era apenas o futebol que os unia nestes encontros. Ora, digam lá se esta passagem de um relato de uma partida de futebol não é pura poesia. Depois do desafio, que foi arrasante, as equipas desceram ao prato, isto é, foram alinhar no bacalhau assado e no canecão do vinho, tendo aí continuado a boa disposição e camaradagem entre todos. No fim não houve discursos, pois era uma autêntica família que estava à mesa e, portanto, não eram necessárias palavras para testemunhar o que estava à vista: a amizade sincera e pura entre as duas coletividades. Amizade que se espera que continue a haver hoje e sempre entre Academia e Incrível. O resultado? Já me esquecia. Ganhou a Academia por 2-0. Mas acham que o resultado tem algum interesse num desafio disputado com tanta amizade entre duas coletividades sinceramente amigas e que se respeitam mutuamente? Pronto, eu sei que na altura, nos anos 40 e 50, já há jogos de futebol entre as duas, porque eu encontrei fotos desses jogos e eu sei que pelo equipamento da Academia eu consigo identificar e acho que os outros eram da Incrível, mas pronto, esses jogos de futebol já aconteciam. Houve alguns que aconteceram no campo do Almada, lá em cima, aquele que surgiu, que deu lugar a isto, da questão do futebol feminino, foi no campo do Almada, mas também eu vi que chegou a haver alguns jogos na Caparica. Portanto, isso eles já aconteciam. Falou-se de jornais e boletins e vamos a eles. Mais uma vez com uma história que transcende as coletividades e que se confunde com a própria sociedade e o país. Isto é uns boletins antigamente. Aumento da cota. Ou seja, isto era um jornal com uma bola, como outros jornais de hoje em dia. Incríveis. E a Academia renovada. Nós debatíamos os assuntos das nossas congêneres. Tudo o passado da Incrível passou-se a debater coisas importantes para a nossa comunidade, para ajudar a nossa comunidade. Construir, destruir, construir. O teatro da Incrível. A banda no Algarve. Comunicar da direção da Incrível. Houve divergências entre o coro dentro da própria Incrível. E depois a democracia era tal, porque nós publicávamos no nosso jornal as divergências, ou seja, o coro colocava as divergências deles, nós respondíamos no jornal. Ainda não havia ponto, né? Portanto, estava aqui um bocado por escrita. O caminho era só feito de barco, isto era uma coisa que acontecia um bocado por cá. E não havia muita coisa externa, né? Muita coisa a acontecer. Então estes jornalecos tinham montes de notícias até, sei lá, do tipo, o sócio não sei quem veio de férias do Brasil e veio visitar a nossa associação e foi muito bom, e o filho da sócia não sei quem caiu e partiu o braço e está no hospital, assim, umas histórias, parecia uma aldeia, porque o era.
E depois, no período a seguir ao 25 de Abril, dá-se uma alteração, e isso é bem notável, é bastante notório ao analisar, em que os boletins da Academia, e de certeza que na Incrível era igual, era isso que estavas a dizer, tinha notícias de coisas que se passavam lá fora, tinham textos de caráter lúdico, ou seja, o que é a bomba de neutrões, o que é o que está a acontecer lá fora neste país, como é que é o processo, como é que é o socialismo na República Democrática Alemã, ou seja, iam muito para além daquilo que eram as atividades e as questões da coletividade. Porque isto eram casas também de ensino, não é? Houve muita gente que aprendeu a ler nestas coletividades, é interessantíssimo, ou seja, organizavam-se para ensinar coisas. As coletividades foram pontos fundamentais na resistência à ditadura. Se por um lado já se conheceu a história de Humberto Delgado na Academia, reza a lenda que na Incrível um concerto de Zeca Afonso estava em vias de ser interrompido pela PIDE, quando a assistência e a organização os distraíram para permitir a fuga do músico. São apenas 2 de muitos episódios. Eu relembro que antes do 25 de Abril, aqui, nós debatíamos aqui dentro às escondidas o que hoje em dia eu posso estar aqui a debater com o Edgar livremente. Eu posso lhe dizer que nós devemos muito da nossa liberdade às pessoas que, escondida, a nível de esconderem-se aqui, reunirem-se às escondidas aqui dentro, foram aquelas que também, digamos assim, impuseram o punho para cima e dizer basta. E nós debatemos aqui. Tanto é que muitos livros, que alguns já guardados por nós, porque são muito históricos, guardados por nós, andavam a circular em Almada em lancheiras. Porque a PIDE, quando passava pelas pessoas, perguntaram: é que você vai? Nós vamos fazer um piquenique. Por cima da lancheira era comida. Por baixo eram os livros que fugiam à PIDE e que andavam de um lado para o outro. Nós tínhamos livros a serem escondidos dentro de taparoeiros em congeladores, em arcas. Agora, nós temos que ver aqui uma coisa, que é a coletividade não tem só das diversas lutas. Esta casa foi construída por trabalhadores, acima de tudo trabalhadores. E esta casa, ao ser construída por trabalhadores, tinha uma mentalidade completamente diferente de uma instituição, por exemplo, que tenha sido criada hoje em dia. Nós aqui não temos títulos. Eu sou presidente, ok, presidente da direção, mas sou presidente porque eu já estou aqui há quase 12 anos. Mas também eu posso dizer que eu lutei por todos os cantos da casa. Eu ainda hoje em dia coloco uns calções e vou pintar uma parede, vou partir uma parede, vou montar isto e aquilo. Todos aqui nesta casa, em alguns têm título, nós não temos. Nós não podemos ter dentro desta casa. Porque se esta casa foi uma casa construída por trabalhadores, nós somos uma casa de trabalho. E trabalho pode vir de calções, pode vir de gravata, pode vir aquela pessoa mais esfarrapada aqui dentro que me diz assim: eu gostava de ler um livro, ou gostava de fazer parte do teatro, olha, eu gostava de tocar um instrumento musical. Nós aqui não diferenciamos. As coletividades em geral sempre foram um bocado contracorrente para o que se passava na altura, né? Dos anos 30 e para a frente. Eram espaços onde já havia eleições num país onde não havia eleições, não é? É preciso ter isso em conta. Apesar de ser altamente limitado, isso já acontecia. Em muitas delas chegava-se a fazer atividades de clandestinidade, não é? Por exemplo, a Incrível tinha uma biblioteca de livros infantis, que era uma fantejada para ser um sítio onde as pessoas se iam reunir, e é engraçado até um dos nossos dirigentes era um dos responsáveis dessa biblioteca infantil, entre comas, que um dia recebe um aviso para ir queimar os livros porque ia lá alguém da PIDE. Portanto, aquilo de infantil não tinha nada. Portanto, apesar de serem assim, já eram espaços de um bocado dessa contracorrente
em relação ao regime, mas depois tinham algumas coisas que também estavam relacionadas com isso, não é? Por exemplo, havia uma preponderância gigantesca do homem na coletividade, não é? Por exemplo, há uma foto nos anos 40 de um conjunto de raparigas, sei lá, dos 13 aos 15 anos, em que o subtítulo da foto é Futuras Mães de Futuros Académicos. Ou seja, já estavam a ligar a questão da mulher só a ser a mãe do académico, não é? Ainda havia muito essa questão. As salas de espetáculos de ambas as coletividades são autênticos ícones da cultura nacional. Mas este é um ano especial para a Academia. A sua sala de cinema, que já foi uma das maiores do país, foi inaugurada em 1974 e encontra-se por isso a comemorar 50 anos. Desempenhou papel central na exibição de filmes em Almada, até que o progresso fez das suas após o virar do milénio. Eu gosto de dizer que foi a maior de Portugal, chegou a ser a maior de Portugal, mas se não chegou a ser, andava lá perto de 840 lugares, era magnânimo. Ela faz agora 50 anos em novembro. O primeiro filme que foi exibido foi Os 10 Mandamentos, do Cecil B. DeMille, The Ten Commandments, como diria o Hermano José. E faz agora 50 anos, nós temos um conjunto de iniciativas, então vamos pensar num conjunto de iniciativas para celebrar a data. Mas já havia cinema, como eu já tinha dito, já havia cinema cá antes, ou seja, deste lado mais pequeno já havia cinema na altura. Eu estive a ver alguns registros, aquilo, nos anos 80, como eu tinha dito, chegavam a vir cá mais de 10 mil espectadores por mês, né, que é tipo, sei lá, 10% da população da Almada no tempo, e recebia as estreias das grandes produtoras, depois abriu o fórum e a história foi outra. Mas ainda se manteve durante muito tempo, ainda me lembro de ir lá ver filmes, fui lá ver o Shrek, por exemplo. Pesquisaram-se arquivos, conheceram histórias e episódios, mas do jogo de futebol feminino não existiram grandes registros, não fossem aquelas fotografias que são ouro. E assim preparavam-me para dar por finalizada a investigação. Mas em uma daquelas extraordinárias coincidências da vida, antes do regresso a Lisboa, fui ao encontro de um amigo almadense. No café, à volta de uma cerveja, e enquanto mostrava as fotos que motivaram este episódio, uma terceira voz alertou. Essa jogadora é aquela senhora que está ali. E eis-nos perante Paula, conhecida no meio desportivo por Paula Texas, a caminhar para os seus 70 anos, de poucas palavras, mas ainda assim disponível para desvendar um pouco sobre si. É uma mulher do desporto e da cidade. Eu jogava tudo, mas federado, joguei handball e joguei futebol. Eu costumava dizer, se eu tivesse agora 20 anos, também é o Cristiano Ronaldo. Era ponta esquerda e handball. Fui considerada a melhor ponta esquerda do país. E esse futebol era avançado. O apelido Texas ganhou, segundo explica, por ser muito sossegadinha. Os novos tempos que Abril trouxe para as mulheres expressaram-se no acesso à prática desportiva, e quem jogava handball dava também uma perna no futebol, ora, por que não? Cheguei lá a jogar futebol de 11. Um jogo, nós tínhamos aqui um árbitro, como é que ele se chama? Um homem profissional, era muito conhecido, era árbitro. Ele é que foi arbitrar o nosso jogo, do Capitão Almada. Olha, tenho fotografia. Esse jogo que fomos fazer, jogava handball no Almada, mas fomos fazer, a gente gostava muito de futebol. Fomos fazer lá um jogo, estou eu assim, a ralhar com esse árbitro, agora passa-me o nome dele. Não ralhava. Eu quero esta rua tudo aí a jogar à bola e tudo. Agora não se vê aqui a canalha. Aí dessa varanda, a bola ia lá para dentro, quando a tisaura abria os tornos e a bola estava cá fora. Pois é, mas essa fotografia do Almada, a Anabela Calado casou com o Godinho, um chaval que era professor de ginástica que jogou futebol no Almada, também jogava comigo. Boa jogadora também. Ela, a irmã, Julia Calado. Almada é uma terra de tradição no desporto e a esse nível Paula Texas não deixa créditos por mãos alheias. Tanto no masculino como no feminino. Há nomes que se imortalizaram na cidade. Estou a dizer que o Almada era a primeira escola de handball do país. Tanto em femininos como em masculinos. E boas jogadoras.
é como os masculinos. Você vai ver os melhores handbolistas. O Jorge, que esteve no Porto, foi para o Zurique, sempre tudo Almada. Primeiro era Emílio Navarro, depois a Emílio Navarro iam para o Almada. O Almada não tinha dinheiro e depois tiravam. Mas os melhores handbolistas, sempre tudo Almada. Belos tempos. Além dos convidados, este episódio conta com um agradecimento em particular a Cecília Vaz e Paulo Rodrigues. No regresso a casa, cruzando o Tejo do Cacilheiro, na altura de escutar os sons de um dia de gravação, percebi que existia um momento gravado de forma não intencional nos corredores de uma das coletividades. Ou então nunca o captei e talvez tenha entrado no gravador para pedir para não nos esquecermos que ao passar por aqueles edifícios sabemos que há vida e gente lá dentro. Fecha o episódio como um porta-voz do associativismo almadense.